Boa noite, gente. Estamos entrando no ar com o primeiro episódio do projeto Corre TV, esse projeto de programa universitário que acontece aqui nos estúdios da Uniriter. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem tomado bastante foco nas redes sociais, nas mídias e nos streamings. E a gente vai receber convidados e também temos um materialzinho para mostrar para vocês aqui que estamos acompanhando. E é um pouquinho disso. Então fique com a gente ligadinho para não perder nada. Vou começar para vocês aí com o material que a gente produziu com a equipe do Corre TV, de entrevistas dentro da comunidade do bairro Mário Quintana. Boa noite e bem-vindos ao programa de hoje. Neste programa, nós vamos abordar um assunto muito importante dentro da nossa sociedade: como os adolescentes têm se relacionado com as redes sociais. Recentemente, surgiu na Netflix, foi lançada pela Netflix, a série Adolescência, que retrata a história de um adolescente que teria cometido, supostamente, um crime com a sua colega de escola. Além disso, a série ela aborda vários assuntos importantes de como os adolescentes se relacionam com as redes sociais nos dias de hoje e como os pais muitas vezes estão desatentos e não sabem o que está acontecendo com esses adolescentes. Então, para entender um pouco melhor desse assunto e o que está acontecendo e como as pessoas estão vendo esse assunto, o nosso entrevistador, Lucas Silver, foi atrás dessas pessoas da comunidade aqui da Zona Norte de Porto Alegre para saber o que elas acham sobre esse assunto. Vem com a gente conferir. Eu sou o Lucas Silver, faço parte do Corre TV e hoje a gente está aqui no bairro Mário Quintana, no Clube de Mães Bárbara Marques, né? No SAS, a gente vai entrevistar uma das educadoras aqui da entidade para falar um pouquinho de uma série, de um certo streaming aí que tomou conta das redes sociais e do cotidiano dos nossos jovens. Eu sou a Aline, sou assistente social, trabalho como educadora, né, com os adolescentes de 13 a 17 anos. Estamos trabalhando então a série Adolescência, né, e vamos conversar um pouquinho aí sobre a série. Referente à série, Aline, tu acha que o problema que a série traz, a problemática que ela traz, acontece diariamente, cotidianamente na vida dos jovens, adolescentes? Ah, com certeza, em todos os âmbitos, né, ali acontece a questão do bullying, a questão da parte familiar, né, também, a parte escolar, né, acredito que acontece tudo todos os dias, né. Você acha que a sociedade pode influenciar nas tomadas de decisões dos adolescentes? Em geral, assim, tu acha que a sociedade influencia nessas tomadas de decisões deles? Acredito que seja um conjunto, né, Lucas? Eu acho que nós somos o meio que a gente vive, nós somos as referências que a gente tem dentro da nossa casa, nós somos também onde a gente convive na escola, aqui no serviço de convivência. Eu acredito que tudo isso é um punhado do que vai acontecer na vida do adolescente, né? E aí tem as questões também, são psicológicas, né? Questões químicas ali, daqui a pouco, que acabam pelo meio influenciando esse adolescente ter certo tipo de atitude, né? A série, ela traz muita figura paterna, né, como alvo central da história, deixando bem em foco a relação do pai com o filho. E também a visão do pai de não acreditar que o filho dele era capaz de fazer aquilo, mesmo ele ter presenciado a cena, né, a gravação da cena ali, tudo, que o filho dele ocasionou, né, de violência para aquela menina na série. Tu acha que a falta de atenção por parte dos pais ou dos tutores influencia um pouquinho nessas questões de violência, nessa questão das decisões mal tomadas pelos adolescentes? Penso que sim, né? Eu penso que os pais perderam um pouco o senso de escutar os adolescentes. Às vezes o adolescente chega e os pais, os responsáveis já chegam com uma resposta pronta, ou não deixam, não escutam o adolescente, né? Então, acabam negligenciando, achando que tá tudo ok, que tá tudo certo. Adolescente é aborrecente, eu não preciso dar atenção, né? Não, ele tá ali no computador. Então, não tentam escutar essa aproximação que é tão importante, né? Mesmo que já é algo biológico, que acontece, questões hormonais, tudo, os pais acabam se afastando, que é uma questão da adolescência, e não escutam os seus adolescentes, né? Muito bom, Aline. Só pra gente fechar aqui, como essa série te impactou? Porque a gente sabe que a série Adolescência ela traz toda uma temática, com a questão do cyberbullying, do incel, dessas coisas que acontecem nas redes sociais, essas criminalidades, eu posso colocar assim. Como a série te impactou? Porque ela não é baseada em fatos reais, mas ela traz coisas que podem acontecer realmente. Como isso te impactou como educadora, como professora, como, sei lá, mãe, assim? Como isso te impactou?
Me impactou a questão mesmo dos emojis, né? As questões dos grupos, porque eu acho que eu tô super atualizada e, na verdade, não tô atualizada como eu acho que eu deveria, né? Então, é algo que a gente tem que estar sempre buscando atualizações em relações às redes sociais, às relações à internet, porque é ali que deu o disparo de tudo, né? Ali que tudo aconteceu. Bom, gente, a gente está aqui com o Pietro, que é um dos alunos aqui da instituição, né? Ele faz parte da instituição Clube de Mães Bárbara Marques. Ele estava aqui no curso de reciclagem, é isso, Pietro? Sim. Que é essa sala que está aqui atrás da gente. A gente está gravando aqui no pátio, né? E eu vou perguntar pro Pietro, começar te perguntando assim, Pietro, como a série Adolescência te impactou? Muita surpresa, muito tipo, mistério também que causa em mim. E eu fiquei muito de cara assim com o que aconteceu, porque eu fiquei sem entender o que aconteceu no primeiro episódio. Mas daí no segundo episódio, daí já comecei a entender o que aconteceu, porque o menino foi preso. Bom, Pietro, tu acha que o que aconteceu na série, a questão do colega, né, matar a menina ali, tu acha que casos como aquele que aconteceu na série podem acontecer nas escolas aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul? Tu acha que isso é possível? Bom, eu acho que é possível sim, mas e também, portanto, a menina ela não quis falar diretamente, mas o menino entendeu. E todo mundo tipo, não estava entendendo, mas os emojis, coisa assim, estavam tudo indiretando a ela que o menino, quer dizer, sobre o bullying. E aí eu acho sim que pode influenciar a pessoa a fazer isso. A gente sabe que a menina ali na série ela perde a vida, né? Por conta que o menino tira a vida dela e tudo mais. Ah, mas tu acha que ela agiu errado também com a questão do cyberbullying, as questões do incel ali? Tu acha que ela também pecou nessa parte? Sim, também achei, porque ela, eu acho, não sei, eu acho que ela começou puxando meio que o gatilho, postando mais fotos indireta pra ele. Pra gente fechar, queria que tu deixasse pra nós uma dica pra combater o bullying, pode ser? Bom, minha dica é, tipo, saber controlar, saber evitar isso, saber de qual maneira você pode achar as pessoas e como pode contar. A minha maneira de achar mesmo é comentando meus responsáveis com os professores. É isso. A minha maneira de vencer o meu olho. Obrigada, e é com vocês aí. Juntamente com a equipe do Corre TV. E já deu para entender basicamente qual vai ser o assunto que a gente vai tratar hoje aqui no primeiro episódio do programa. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio com a gente um convidado muito especial, é o Jorge. Eu gostaria que ele se apresentasse para vocês aí que estão acompanhando a gente. Pode ser, Jorge? Pode ser. Boa noite a todos. Obrigado, em primeiro lugar, pelo espaço, né? A oportunidade de falar um pouco da minha visão de tudo que acontece em torno desse mundo, principalmente dos adolescentes. Eu acho que é uma coisa muito importante. Meu nome é Jorge Antônio Menezes dos Santos, negro, alto, 59 anos, sou articulador social, sou um dos gestores do Congresso Popular de Educação para a Cidadania e faço parte da direção do Ponta Comunidades. Bom, gente, como vocês viram, o Jorge, ele é um grande convidado aí e tem trabalhado em grandes projetos e ações aí dentro da comunidade e fora dela também, né, Jorge? Bom, Jorge, para a gente começar assim falando um pouquinho da temática da série, como que a série Adolescência te impactou como telespectador, assim, nesse primeiro ponto, assim? Coisas que a gente não vê, a gente fala muito em dialetos, e a internet tem um dialeto diferenciado, né? E isso até então, para a gente de uma idade diferente, tu não te situa nesse dialeto e nem percebe que isso está acontecendo. Eu tenho uma neta de 9 anos de idade e ela domina totalmente as mídias sociais. E tem coisas que ela me diz, que eu falo para ela, ela diz, pô, vô, o senhor é antiquado, vô. Estão com 9 anos de idade. Então, eles estão num outro patamar e numa outra situação de visão que eu já não consigo acompanhar, porque quando se fala em internet, a gente usa mais para trabalho, realmente para trabalho, porque hoje a gente é mais focado no trabalho. Então, não dá muito tempo para ver streams, mas sim quando ele se salta como esse, entende?
Sim. A gente procura saber o que está se passando, o que está acontecendo, e isso nos prende a atenção. Eu me lembro quando surgiu aquela brincadeira da baleia, eles falavam muito, né? Isso impactou muito também nas pessoas, e isso é que nos leva a conhecer, a saber o que está acontecendo e ficar mais por dentro do que se passa no mundo deles. Eu tenho um filho de 21 anos, né? E a gente acompanhou muito essa trajetória dele, principalmente essa transição. A gente sempre levou os jogos de infância para que ele se familiarizasse muito com isso. E ele nos trouxe a internet para dentro de casa. Então a gente sempre acompanhou muito tudo que se passava até então. Hoje, com a minha neta, eu vi a discrepância que é da idade dele para a idade dela. O que transformou, e principalmente esses streams que se fala muito, né? O que eles levam para a cabeça das crianças. E o quanto a gente tem que acompanhar, eu não digo estar em cima, mas sim acompanhar. Te diverte com ela, ver o que ela está jogando, ver o que ela está fazendo, aonde isso vai levar essa criança, que agora é criança, mas dentro das comunidades, a grande maioria das crianças amadurecem antes, porque elas têm deveres mais maduros. Então, a grande maioria cuida do próprio irmão pequeno. Então, ela pode ter 10 anos, mas ela já tem uma mentalidade de 14, 15 anos, pelos afazeres que ela tem dentro de casa. Sim. A gente vê que ali na série, a relação do pai com o filho é meio de incredulidade. Mesmo ele presenciando tudo o que acontece, quando é mostrado ali para ele, do ato que o filho dele comete, criminoso, né? E o pai dele ainda se pega muito surpreso, porque ele acredita na palavra do filho, né? Tipo, meu filho falou que ele não fez, ele não fez. E tu, como pai, Jorge, como é que é a tua relação referente a isso? Como é que tu acha que tu reagiria nessa situação? Como tu acha que tu reagiria? Olha, a princípio, eu acho que esse espaço nunca houve na família. A gente é uma família pobre de periferia, mas sempre teve essa consciência de que 3 vezes, no mínimo 3 vezes na semana, a gente tem que sentar, fazer uma refeição junto e debater o que está se fazendo. Acho que é daí que se conhece as pessoas, né? E a gente sempre teve muito isso, eu e a minha esposa, de sentar com os filhos, de curtir um programa com eles, para saber o que está acontecendo na vida deles, o que esses conteúdos estão levando para essa vida duradoura deles que vai longe, né? Então a gente tem que saber o que está se passando, porque a partir do momento porque as vidas, principalmente dos pais, são muito atribuladas, e principalmente do pai, ele é quem busca, ele é quem vai para a rua, né? Tem pouco tempo com os filhos, de convívio com os filhos. Eu me lembro que com meu filho, o mais velho, a gente teve muito disso, né? Eu comprei uma Brasília que chegou no guincho lá em casa, e a ideia era construir alguma coisa junto, construir uma vida mais sólida, que a gente pegasse aquele carro e construísse junto. Essa era a ideia, né? E não consegui, não fui feliz na tentativa. 5 anos depois ele disse: pai, o senhor só compra esses carros velhos aí, o carro não veio nem andando para dentro de casa. Aí eu disse para ele qual era a minha intenção. Sim. Entende? Para estar mais junto, mais próximo, para saber o que ele curte, o que ele faz, do que ele gosta. É importante. Por menos que se tenha tempo, por menos tempo que se tenha, né, é importante estar junto. Sim. Isso é muito interessante, muito legal e tudo que traz, né, Jorge, essa vivência familiar, de estar, dessa união, né? Ali na série, trazendo e voltando a foco dessa pergunta que eu te fiz, o pai, como eu disse, ele fica incrédulo, né? Tipo, em acreditar que o filho dele seria capaz de cometer tamanha atrocidade. Mas ainda assim, o pai acredita firmemente na palavra do filho. Trazendo para a nossa realidade, fugindo um pouco dessa coisa hollywoodiana, essa coisa da TV, da série, para trazendo para a nossa realidade. Tu acha que os pais têm parado para ouvir os filhos, realmente, e ter, não digo só convivido na questão de observar o crescimento do filho, mas acompanhar o que o filho acessa, o que o filho vê, os canais e formas de comunicação, os streams, né, e também as redes sociais. Tu acha que os pais das periferias, vamos trazer para a nossa realidade, assim, como membros de periferias, moradores de periferias, tu acha que os pais
tem tido esse cuidado em observar o que os filhos estão acessando, o que, que eles estão olhando, qual é o material que eles estão consumindo? Numa vida atribulada que se vive dentro das comunidades, que se trabalha 10 horas por dia, as pessoas falam em 8, mas eu sempre digo que é 10, desde que tu sai de casa até tu voltar para casa, são 10 horas de trabalho. Então é muito difícil, a pessoa acompanhar, não tem como. Porque quando tu retoma para casa, na grande maioria não é um filho só, são 2, 3. Então todos querem atenção. E tu também está cansado, está exausto do dia, da labuta do dia, entende? Então te sobra muito pouco tempo para tu pensar em esmiuçar o que o filho está fazendo, o que o filho não está fazendo. E no fim de semana tu subentende que é para teu lazer e teu descanso. Então tu não vai buscar o que está acontecendo na grande maioria. Muito poucos são os que buscam o que está acontecendo com a vida do meu filho ou não. Então eles trazem esse excesso de confiança. Pelo pouco que eles falam, eles acham que o filho fala tudo para eles. Mas o filho está vivendo uma outra vida lá fora e ele não está acompanhando por essa labuta tão cansada, diária. Ele não tem tempo para acompanhar isso. E é onde a grande maioria das coisas acontecem, porque tu vai sempre acreditar que o teu filho é o melhor. Isso é de pai e mãe, né? Eles vão acreditar que o meu filho é melhor, ele é diferente do filho do outro, até aquilo se tornar realmente evidência. E a série traz muito disso. Mesmo com a evidência, mesmo assim o pai hesitou. Sim. Pô, eu não conheço o meu filho, né? Mas só do simples fato de tu ver ele o dia todo, botar ele para dormir, não quer dizer que tu está acompanhando a vida dele. Verdade. Tu está acompanhando o crescimento dele, mas não a vida dele, peculiar do dia a dia. Outra temática que a série bate bem na tecla é a questão da saúde mental, Jorge. Como tu acha, na tua visão, que tá esse tema? Como tu acha que se isso está sendo discutido com os jovens, se isso está sendo conversado, se está sendo observado da forma que deveria? A temática da saúde mental. Porque como tu trouxeste, né? Tipo, não são 4 horas, 8 horas de trabalho, são 10, né? Na tua visão, assim, na visão de muitos brasileiros, muitos moradores e pais de família de comunidade. Porque desde o trajeto do trabalho até em casa, quanto tempo tu se perde na questão de cuidar, de zelar pelo filho, de observar o crescimento, e não digo só o crescimento de idade, mas desenvolvimento do filho em si. Como tu acha que essa temática da saúde mental está sendo enfrentada, eu vou colocar assim, enfrentada pelos pais e mães na nossa sociedade? Olha, é muito difícil, porque até pais e mães não têm uma saúde mental. A partir do momento que tu trabalha 10 horas e se dá o direito de chegar, simplesmente sentar no sofá e tirar os chinelos, e botar aquele chinelo confortável e pegar a tua cervejinha, já é claro que ele não tem saúde mental, porque ele não está vendo nada ao redor dele, ele não está vendo o resto da família. Então a saúde mental dele já está muito prejudicada, né? E a gente sabe que a família ideal seria um pai que chegasse, que ajudasse a mãe, né? Que ajudasse um filho nos afazeres da escola, e isso é 0% dentro de uma comunidade. Então, se o pai não tem um suporte mental para levar para os filhos muito menos. É a vida atribulada que se tem que faz com que a gente não tenha essa saúde mental. Não é que a gente não busque ter essa saúde mental. Uma coisa que a gente debateu muito nessas conversas, principalmente sobre saúde mental, né? E eu faço muitas imersões, né? Quando eu vejo que eu tenho que conhecer certos temas e certos assuntos, né? E o que permeava muito era os moradores de rua. Por que as pessoas chegam a esse nível de morar na rua, de ser um drogado? E tem um amigo meu, o Nilson, que a gente conversou muito sobre isso, né? E ele me disse que ele começou a beber, a tomar cerveja, cachaça, com 4 anos de idade. E isso levou ele às ruas. Por quê? Porque as pessoas subentendem que no fim de semana, né, a cada 15 dias,
porque a maioria recebe quinzenalmente, eu tenho que fazer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Aí da família pequena vira a grande família. E aí tu vai te embriagando, daqui a pouco tem uma criança que está ali, tu deixou o teu copo no chão e a criança, ele me contando o relato da vida dele, de como foi, né? Ele tomou aquela cerveja uma vez, gostou, tomou a segunda vez, na terceira vez era cachaça, ele tomou e gostou, aí os pais, num certo momento, foram procurar ele, isso, com 4 anos de idade, ele estava dormindo, olha, ele descansou, foi descansar, mas ele estava bêbado, com 4 anos de idade, e as pessoas não veem isso, entende? Mas é muito disso, de tu ter acesso a coisas que não vão te fazer bem no decorrer da tua vida. E é o que se tem muito dentro das comunidades. Muito bom esse ponto que tu traz de acesso a coisas que não vão te fazer bem dentro da comunidade. Eu queria entrar bem nesse ponto, assim, Jorge, contigo. A gente vê que a série ela acontece em todo um contexto de cidade, de sociedade diferente da nossa realidade aqui, das periferias que a gente vive e que a gente acessa, né? Tu acha que casos como esse, que aconteceu lá na série, né, trazendo da questão religiana, mas para a vida real, tu acha que casos como esse acontecem com frequência dentro da comunidade? Casos como esse, eu vou dizer assim, casos parecidos, porque a gente sabe o que acontece ali foge um pouco da nossa realidade do que a gente vê nas comunidades. Mas tu acha que o que aconteceu ali pode acontecer dentro de uma comunidade, uma periferia? Olha, o ano passado a gente fez um trabalho com uma escola na Restinga, e que uma amiga que é professora, uma escola da Restinga, nos trouxe um problema muito grande que ela estava tendo na escola de bullying. Aí não era cyberbullying, era bullying mesmo. Aquelas crianças que não conseguiram avançar em 2 anos de pandemia, né? Não conseguiram avançar naquela época de pandemia, estavam na 2ª, 3ª série, não conseguiram aprender a ler e escrever. Mas tinha uma norma que essas crianças tinham que passar, certo? Hoje, no ano passado, no caso, quando a gente fez esse trabalho, essas crianças estavam na 5ª, 6ª série, não sabiam ler e escrever. Como elas não conseguiram avançar, e o colégio não tinha ferramentas necessárias para dar o suporte necessário para elas, o que a escola fez? Ela pegou essas crianças e colocou dentro de uma sala. Então eram 2 turnos, uma escola de 1.500 crianças dia, eram 2 turnos. E aquela sala era específica para esses 2 turnos. O que aconteceu na escola? As outras crianças e adolescentes rotularam aquela sala como a sala dos burros. Entende? E isso chegou até o recreio da escola, eles ficaram sabendo e eles começaram a agredir os colegas. Por isso que ela veio e me trouxe esse problema que estava acontecendo, porque eles começaram a agredir os colegas. E um chegou a dar uma facada num outro colega. Entende? E ela sentiu que tinha que ter uma referência diferenciada de alguém que já conhecesse um pouco de comunidade para trazer uma ideia diferente para esses alunos, né? Mas isso são alunos de 14, 15, 16 anos, né? Que eles estão vendo uma outra... Porque para eles também é difícil o convívio, não só na escola, mas dentro da comunidade, com 15, 16 anos, sem saber ler e escrever, estando na 5ª série, né? Muito bom, Jorge. Agora eu queria pedir para a Giovana, que está ali na plateia, se alguém tem alguma pergunta. Oi, pessoal. Bom, a gente está aqui acompanhando de camarote, a entrevista está muito interessante. Eu queria saber aqui do público se vocês têm alguma pergunta para fazer para o nosso convidado. Pode falar o seu nome, pode falar a sua pergunta. Se alguém tem alguma pergunta. A minha pergunta, eu sou Eduarda, tenho 23 anos, e a minha pergunta seria o que te motivou, né, a entrar para esse nicho? Porque no mercado de trabalho existem várias opções que tu podia ter escolhido. Podia ter escolhido N profissões, podia ter escolhido fazer várias coisas, mas o que motivou o teu coração a estar nesses projetos? Dentro da comunidade, tu é praticamente empurrado a fazer coisas que tu nunca imaginou que ia fazer, né? Então eu tenho... o meu filho mais novo tem 21 anos. E quando ele fez aniversário, ele estava fazendo 11 anos de idade, né? E como eu moro dentro da periferia, ele convidou os amigos dele da volta, do entorno. Então, eles estavam tudo na minha casa, festejando o aniversário,
E naquele dia do aniversário dele, eles colocaram uma boca na frente da minha casa. E eu não sabia, né? E eu fiquei sabendo pelos coleguinhas dele voluntariamente. Eu vi que tinham 2 que saíram para a sacada, assim, estavam olhando de cima o que estava acontecendo. Aí um disse para o outro: ô fulano, olha lá, o teu irmão tá distribuindo bala lá na rua. Vamos lá pegar umas balas. Aí o outro disse: não, aquilo não é, ô burro, aquilo não é bala. Ele está vendendo droga. Aí eu fiquei sabendo que eles estavam botando uma boca naquele dia na frente da minha casa. Aí eu me assustei muito, né? Aí tu pensa, né, de imediato na tua prole, né? Vou proteger. Aí eu disse para minha esposa: olha, os caras botaram uma boca ali e a gente não vai poder mais deixar o nosso filho ir para a rua, né? A gente vai ter que trazer ele para dentro de casa, ele não vai poder mais conviver com os amigos, vai ficar só dentro de casa para a gente tentar proteger. E ela me perguntou bem assim: quantas crianças tem aí em casa hoje? E eu disse: são 17. Fora o nosso, são 17. E ela me disse para mim: então vamos trazer todos para dentro de casa. E eu me escabelei, mesmo não tendo cabelo, né? Me escabelei: pô, mas como? Eu sou vigilante, tu é técnica de enfermagem, que condições a gente vai ter? E ela me disse para mim: Deus vai prover. E daquele trabalho, eu não parei mais. Isso, meu filho hoje tem 22 anos, né? Então são 11 anos nesse trabalho social. E às vezes tu acaba te encontrando em uma coisa que te dá tanta satisfação que nem tu sabia que tu ia para esse mundo. Então é isso. Tem mais alguma pergunta aí na plateia para nós? Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para o convidado. Acho que por enquanto não. Tem mais uma lá. Eu queria saber como que vê. Eu queria saber sobre a quesito de masculinidade. Na série ele é abordada muito sobre a masculinidade também. Como que o guri ele via a sociedade, né? Como que as pessoas estavam vendo a sociedade, como ele via o pai, a mãe. Então eu queria saber como tu vê na periferia esse quesito de masculinidade. Olha, como é que eu vou te dizer? Eu fui criado por mulheres. Minha mãe e minhas tias. Então, a gente nunca via esse quesito de sexo, de masculinidade. A gente nunca via isso. Então, sempre se viu como pessoas normais. E é importante trazer esse ponto, né? Porque eu vim do interior e era um vilarejo. E naquele vilarejo tinha umas 30 casas. E a primeira casa da frente era um terreiro de Umbanda. Então não né? coloca a câmera E na plateia, por favor. A mãe de santo do terreiro era minha tia, vó. E ela lésbica. E a gente nem sabia o que era aquilo. Mas sempre se conviveu com aquilo com a normalidade. Porque ela, antes de ser lésbica, era a sacerdotisa da família, de toda a família. Entende? Então, isso foi uma coisa que nunca permeou na minha cabeça, pelo menos. Então, quando se leva isso de masculinidade, a gente nunca leva isso para um lado de gênero, o homem ou mulher. Antes de qualquer coisa, são pessoas. Antes de qualquer coisa. Antes de levar para qualquer outro lado, são pessoas. Tu está lidando com pessoas. Entende? Então, toda e qualquer pessoa, seja uma criança, um idoso, merecem respeito. Acima de qualquer coisa. Merecem respeito. Sendo quem são. Estando no nicho que estiver, todos merecem respeito. A pergunta ali da nossa participante da plateia traz muito essa questão ali, da questão da masculinidade forte, de talvez do homem não esboçar os seus sentimentos. E, Jorge, tu como sendo um pai, tu acha que os pais, a figura paterna, devia encorajar mais os filhos, homens, que sejam a transmitir, a transpor suas emoções? Porque a gente escuta muitas vezes assim, aquela famosa frase, mas ridícula: homem não chora. Tu, como pai,
tu acha que devemos encorajar mais nossos filhos homens, nossos jovens, adolescentes, a lidar com seus sentimentos de uma forma mais transparente? Olha, é bem difícil tu chegar até aí. Eu tenho, como eu disse, eu tenho 59 anos, tenho um filho de 22, então quando ele veio eu tinha quase 40 anos, né? Porque ele foi o último. O meu primeiro tem 38 anos, então a gente teve um contato mais próximo com isso, com aquele homem não pode chorar, homem não pode chorar, entende? E o avô dele trazia isso muito, Sim. de homem não pode chorar. Então foi muito difícil para eu fazer essa transformação na cabeça dele, de que o homem não pode chorar. Não, o homem é tão vulnerável quanto outros, porque o choro vem de sentimento, porque nem sempre tu chora por sofrimento, às vezes tu pode chorar por alegria. Então isso tem que estar muito latente, os teus sentimentos tu tem que botar para fora de forma normal. Com o meu filho mais velho foi muito, muito, muito difícil. Hoje ele já está vendo a vida de uma outra forma, né? Mas foi muito difícil chegar a esse ponto. Já o mais novo, como a gente teve mais proximidade e menos aquela ideia patriarcal do avô dele, então ficou mais fácil para a gente levar isso, entende? Porque isso é muito dos antepassados, né? E por que eu digo dos antepassados? Eu, como um homem negro, né? Um homem negro com 90 anos, ele passou por coisas que não permitiam a ele o tempo de chorar. O chorar era sinal de fraqueza. Então, antes mesmo de eu falar que ele estava errado, eu tenho que entender de onde ele veio, qual lugar que ele veio e o que ele trouxe de lá. Será que ele estava realmente errado? Ou será que ele tinha que ter essa couraça, né, para ele conseguir vencer essas barreiras todas que eram bem piores, que hoje a gente fala sobre racismo abertamente. Naquele tempo era bem diferente. Entende? Então, um homem negro dentro de um quilombo mostrar sinal de fraqueza, ele ia enfraquecer até as pessoas que se espelhavam nele. Será que ele estava errado ou estava certo? Eu acho que essa é a pergunta que deve nortear, né? Porque as pessoas falam muito de não chorar ou chorar, mas e o lugar e o momento se fala sobre, né? Tem lugares e momentos que se passou por tal coisa e eu não podia expressar meus sentimentos. Perfeito, Jorge. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse primeiro episódio do Corre TV, mas eu quero primeiramente agradecer o Jorge pela participação, né, Jorge? Muito obrigada. Está convidado a vir outras vezes aqui no programa, no Corre TV. Quero agradecer também a Uniriter por ceder o espaço e o estúdio para a gravação do programa do Corre TV. E também convidar todos a seguirem a gente nas redes sociais, né, no nosso Instagram, no YouTube, e ficar ligadinho, porque logo, logo a gente volta. É isso aí, um abração e tchau, tchau, até a próxima.